Olá, tudo bem? Nós somos o Observatório da Liberdade de Expressão, um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Preto, coordenado pelo professor Cláudio Ribeiro, e nós estamos aqui hoje para debater assuntos que têm relação com o direito constitucional de liberdade de expressão. Nosso tema de hoje é o direito de liberdade de expressão dos generais, dos militares em geral, e hoje compõe a mesa nossos amigos Oliver e Matheus, e meu nome é Watachus, e hoje vamos debater esse assunto que é de relevância de interesse nacional. Este é o Observatório da Liberdade de Expressão. Então é difícil perceber que esse tema é muito forte nas redes sociais. Qual é a opinião de vocês? Dê sua opinião e comente. Bom, eu gostaria de abrir nossos trabalhos com uma pergunta introdutória, na verdade, que só vai dar uma norteação para os nossos trabalhos de hoje. Segundo a Constituição Federal, no artigo 102, caput, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, que significa fundamentalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Depois ele lista alguns incisos com algumas competências, algumas originárias, algumas recursais do STF. E, em contrapartida desse artigo 102 caput da Constituição, eu trouxe o artigo 142 caput também, que eu vou ler o texto para a gente trabalhar o assunto. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, aqui o meu destaque, e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Aí eu queria trazer para os colegas da mesa essa pequena comparação, que a princípio, no artigo 102, fica mais ou menos claro, corrigindo até, fica perfeitamente claro, que ao STF cabe a ele a guarda da Constituição. Mas não seria uma guarda assim, em termos de armas ou de polícia, uma coisa mais clássica, digamos assim. Mas sim a interpretação. Ele é um intérprete constitucional da Constituição. Então, quanto a isso, acho que é um ponto bem pacífico. Os colegas também têm as suas opiniões. Mas quanto ao artigo 142 caput, ao final, que fala das Forças Armadas, e que compete a elas a garantia dos poderes constitucionais. Eu considero esse termo um tanto aberto para a gente debater. Mas aí eu queria me posicionar e depois pedir a posição do colega Oliver e do Matheus sobre isso, né? E eu preciso introduzir, na verdade, falando do nosso atual cenário de política, que motiva um pouco a proposta desse tema, e que nós vamos ver no desenvolvimento dos nossos trabalhos, que essas manifestações feitas pelos generais, elas foram muito relevantes para os últimos acontecimentos do nosso Brasil, do nosso país. Mas, então, voltando ao tema que eu propus como introdutório, do artigo 142, Oliver, que essa garantia dos poderes constitucionais é um termo um tanto aberto. E aí, como eu consigo enxergar essa garantia dos poderes constitucionais? Esses três poderes constitucionais, executivo, judiciário e legislativo, são poderes constitucionais, quer dizer, fazem parte do Estado brasileiro. É a nossa Constituição que determina a existência dos três poderes, a tripartição de poderes. Mas, quando esses poderes começam a entrar assim, em intensa desarmonia com o que eu poderia chamar de um desejo nacional, me perdoem porque o termo é amplo mesmo, não é um termo tão pacífico, mas quando fica assim muito visualmente na nossa sociedade, que esses poderes estão em desarmonia. Vou começar pelo poder executivo e legislativo, que esses problemas assim, constitucionais que os seus agentes trazem durante a ocupação dos seus cargos, esses são totalmente conhecidos. É diário, o telejornal exibir problemas de corrupção, de improbidade, de desvio de finalidade, de funções dos integrantes desses órgãos. Mas de 15 anos para cá, mais ou menos, né, pessoal, uma época temporal próxima a isso, o Poder Judiciário tem sido chamado para resolver os conflitos causados por esses agentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, em termos de julgamentos, do foro privilegiado, que essas figuras são, por lei, obrigadas aos processos judiciais a se dirigirem a esse grau, né? Não é uma instância, porque isso não é um termo correto, mas a Suprema Corte, vamos dizer assim. E percebe-se o quê? De acordo com muitos dos votos desses ministros do Supremo Tribunal, eu tenho percebido, e acho que é uma visão que tem sido muito divulgada pela mídia, que os votos têm tido um direcionamento. Então o ponto que eu quero propor é o seguinte: quando até o Poder Judiciário, e especificamente a Suprema Corte, começam a dar sinais de grande desarmonia com o preceito constitucional, com o interesse público, muito embora a gente saiba que não, o interesse público ou o desejo público não é o que está na lei. O que está na lei é o seguinte, a Constituição, as normas postas pelos nossos representantes legítimos para isso. Mas quando até o Poder Judiciário, que seria aquele chamado a resolver os problemas, começa a ser o causador dos problemas, eu percebo que há um ponto em que esse artigo
142 caput da Constituição começa a ter um efeito diferente. Essa garantia dos poderes constitucionais aos militares não é simplesmente um en passant da Constituição, não é um termo que está lá assim bonito na Constituição. Eles começam a perceber que tem uma certa voz, tem uma grande aceitação ao público brasileiro, inclusive todo ano saem essas pesquisas em qual instituição se confia mais. E quem está encabeçando? Sempre é bombeiros, Forças Armadas. Eles perceberam que eles podem fazer mais e podem talvez usar esse artigo 142 para se posicionar como um garantidor desses poderes equilibrados constitucionalmente. Então, meu ponto de debate inicial é mais ou menos esse, que eles não estão errados em tomar partido porque é constitucional, inclusive, e começar a se posicionar perante os grandes problemas entre os poderes constitucionais. Eu queria deliberar sobre isso. Eu acho que quando a Constituição foi feita, se você pegar o período histórico, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, de um período conturbado da nossa história, um período assim, muito complicado. Eu duvido muito que no antro da formação da nossa Constituição, a gente tenha realmente dado esse espaço para os militares, sabe? Eu não vejo essa situação dessa maneira. O que eu penso assim, o Exército enquanto instituição, como toda instituição, tem o direito de se manifestar sobre a situação atual do país. Ainda mais que é uma instituição que está aqui no nosso dia a dia, mas eu não vejo o Exército com legitimidade e nem com capacidade de mover algo dessa magnitude. Sinceramente, eu acho que o Exército é mais uma instituição como as outras e ela não tem entes capazes de mover algo assim, Vamos parar e pensar por um segundo o nosso STF, que é composto por 11 pessoas assim, notórias no ramo do direito, por pessoas preparadas a vida inteira para exercer essa função. Se eles cometem deslizes em uma função que é constitucionalmente garantida para eles, o que me garante que um grupo de militares que não tem esse tipo de formação vai garantir um equilíbrio entre os três poderes? Qual formação um militar tem para manter a democracia? Em que momento do treinamento militar dele ele aprende a repartir os poderes de uma maneira igual? Até porque a formação militar nossa é autoritária. E tem que ser, o Exército. O Exército é uma instituição que ela tem que ser autoritária, né? Porque você vai preparar um grupo de pessoas para uma guerra, você realmente não tem um grande espaço para deliberações, né? Então, assim, essa é um questionamento que eu fico. Eu acho extremamente, assim, na hora que eu vi a declaração do general, eu fiquei extremamente contrariado. Eu achei, assim, sinceramente, uma declaração oportunista para tentar angariar o povo e fazer o povo acreditar nessa ilusão de que o Exército tem mais capacitação que outras instituições. Essa é a minha opinião. Só para dar uma informação também, para a gente comentar essas informações, né? Os militares têm um treinamento, vamos dizer assim, intelectual, né? Um treinamento teórico muito grande também. Inclusive, é uma instituição ligada à hierarquia, então há um comando, há uma emissão de ordens, e por ordem essas ordens têm que ser muito bem pensadas. Então, assim, na hierarquia militar também há grande espaço e há a obrigação dos militares, eu vou dizer assim, de patentes com mais responsabilidades, de terem grande poder de decisão, entendeu? Olha, de conhecimento técnico, teórico das coisas. Provavelmente eles têm assim, cursos de formação muito bons, de alta qualidade, para ensinar preceitos constitucionais, para ensinar liderança, ensinar direito, inclusive. Só que qual curso vai capacitar uma pessoa para exercer uma vida política e organizar um país bagunçado? É isso que eu fico, eu acho assim... A própria instituição militar, na formação de um ente, ela não se preocupa em ensinar para ele um preceito democrático. Ela não pode, de certa forma. Você tem que ensinar o cara a receber uma ordem e obedecê-la da melhor maneira possível. Com bom senso, com sensatez, sim. Mas obedecer uma ordem. E nem eu já acho assim, que o brasileiro ele é muito mal acostumado com os períodos democráticos, né? A gente passou por um século XX totalmente conturbado, cheio de golpes, a nossa história é cheio de instituições que tentaram usar da força para tentar vender essa solução de que é capaz de estabelecer a ordem, de que é capaz de estabelecer a harmonia, sendo que, na verdade, as democracias modernas, elas, no mundo inteiro, elas não têm essa harmonia toda que a gente
gostaria de ter. As instituições são mesmo desarmônicas, a democracia é marcada justamente por isso, pelo conflito, pelo embate de ideias. Vai ter pessoas que vão propor soluções que têm totalmente desarmonia com as suas convicções, você vai propor outras soluções, isso é da democracia. Então, eu prefiro viver na desarmonia, no desequilíbrio de um Estado democrático, do que naquela falsa sensação de uma estabilidade harmônica entre os poderes de uma ditadura, por exemplo. Então, acho que assim, o que o general disse no Twitter, eu até gostaria de ler, o Twitter, ele disse o seguinte: nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Continuando. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Aqui, pela declaração em si, eu não vi nenhum problema. Tanto é que ele diz aqui que cabe ao povo perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país. Então, eu entendo que perguntar ao povo é um processo democrático. Então, quando que o povo vai dar a resposta? Na eleição. Agora, a reação que certas pessoas tiveram a isso aqui que me deixou mais preocupado. Por exemplo, um outro general disse o seguinte, no Twitter aqui do general Vilas Boas, o general Paulo Chagas disse: caro comandante, amigo e líder, receba a minha respeitosa e emocionada continência. Tenho a espada ao lado, a sela equipada, o cavalo trabalhado e aguardo suas ordens. Ou seja, aquele famoso arroba empolgou, né? O cara, peraí. Ordens pra quê? Você tá querendo insinuar o quê? Você quer uma ordem para intervir aqui? E foi essas declarações no Twitter foi logo no dia anterior, né, ao julgamento do STF em relação ao habeas corpus do Lula. Então, assim, se o STF não tomar fraquejar, né, tomar uma decisão diferente, se você mandar, nós vamos intervir. Peraí, eu acho isso aqui bastante complicado para mim. As instituições, o Exército, as Forças Armadas de um modo geral, como instituição, devem se ater àquelas funções que a elas são devidas segundo a Constituição. Em nenhum momento da Constituição cabe uma intervenção de um general mandando ordem e o pessoal já todo equipado para intervir caso o STF desagrade as convicções políticas do Exército, dos comandantes, na verdade, porque o Exército também é bastante heterogêneo, né? Mas da alta cúpula do Exército. Então, eu acho bastante grave o modo como outros generais se manifestaram diante da declaração do general Vilas Boas. Então, para mim, a saída teria que ser sempre pela via democrática. Vamos resolver as desarmonias? Não vamos. A democracia não é feita de harmonia plena, não. A gente vai quebrar o pau mesmo. O Congresso está lá, todo mundo discutindo proposta, às vezes com os nervos à flor da pele, e é assim que a gente vai discutir as melhores saídas para o nosso país, e não por meio de intervenções assim. E outra coisa que eu acho que o general Vilas Boas, para mim, ele não queria ali, com aquele Twitter, incitar uma intervenção. Eu acho que o pessoal empolgou mesmo, inclusive um pessoal da direita aí exigindo a volta da intervenção, esse pessoal que eu julgo bastante maluco, né? Mas é a democracia, né? A gente acabou de viver um período militar, o pessoal já sabe as consequências disso, a gente tem que saber lidar com esse tipo de proposta. Mas eu acho que o general não ia via Twitter convocar um golpe de Estado, sabe? Se ele estivesse arquitetando um golpe de Estado, ele ia estar fazendo isso. Tá quietinho na dele. Isso, ele ia mandar um hashtag partiu intervenção. No máximo, hashtag aguarde ele mandar assim. Vocês têm razão. Eu acredito que vocês têm toda a razão que não é a missão do Exército, não é a missão constitucional do Exército governar um país. Exercer poder executivo sobre o país, não é, nem legislativo. E menos ainda exercer poder judiciário. Entretanto, o ponto que eu estava tratando não era bem exatamente isso, se eles deveriam intervir ou não militarmente no nosso país.
Mas suscitar o seguinte, olha, eles estão se organizando, eles estão mais organizados, eles têm mais opinião bem formada. E essas decisões, essas falas são dos generais, é a alta cúpula do Exército. E eles compõem justamente a palavra da instituição. É a alta cúpula que fala por ela. Apesar que foram frases isoladas, realmente. Algumas até de um caráter mais incisivo, como você bem exemplificou para nós. Mas assim, pessoal, inclusive não é constitucional que o Exército venha governar perfeitamente. Não seria vontade popular. Mas eu imagino o seguinte, eu imagino e percebo com vários pontos fáticos na nossa sociedade, que esse artigo 142, garantias políticas constitucionais, está sendo modificado. Acredito que está tendo um despertar de mentalidade, de corpo, para que a vida pública do Brasil seja mais bem observada. E aí essa desarmonia absurda entre os poderes, ela possa ser um alvo de um estudo melhor, de outra posição. Acho que se as instituições seguissem com decência a Constituição, a gente não estaria falando de releitura. Concordo com você perfeitamente, Oliver. Então, esse é o ponto. Eu não vou defender, o que eu acho. A gente não pode defender mais rupturas por causa das já existentes. O que a gente deve fazer é que nem a gente tem uma parede na nossa casa, ela tá cheia de ela tem algumas rachaduras. Você vai quebrar a parede de uma vez? Não. Eu prefiro tapar os buracos. Eu acho que é a atitude mais sensata. Então, eu não defenderia uma intervenção do Exército como um quarto poder, porque eu acho que nós temos, enquanto povo, uma opção muito boa agora. As eleições estão chegando. A gente pode fazer uma diferença. A gente pode fazer pressão nos nossos governantes. Eu acho que a gente não precisa do Exército para fazer isso. Até porque, quem garante que o Exército realmente defende o povo? Onde está escrito isso? Está na Constituição? Na Constituição está que o Legislativo, o Judiciário, que todas as instituições defendem o povo. Cara, o Exército é integridade nacional. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Mas é um ponto a respeitar. Respeito também. Bom... Deixa eu puxar um gancho no que o Oliver... Eu gostei dessa analogia de quebrar a parede, de tapar os buracos. Eu acho que assim... agora fazendo uma crítica para a nossa direita, que se diz conservadora, mas que eu vejo muito mais como uma direita reacionária, muito mais reacionária do que conservadora, porque o conservadorismo, principalmente se você for pegar os teóricos conservadores clássicos ingleses, Edmund Burke, você pega esse pessoal mais clássico, o que marca o pensamento conservador é justamente a prudência. Então, peraí, a gente quer fazer uma ruptura totalmente abrupta das nossas instituições em nome de um bem maior. Peraí, isso não tem nada a ver com conservadorismo. Então, acho que a nossa direita que se excita quando ouve falar em intervenção militar, tinha que começar primeiro a aprender o que é conservadorismo. Conservadorismo é a marca pela prudência, são a saída pelas vias institucionais. Conservador algum, de verdade, de raiz, jamais se propõe a se aventurar em revoluções, medidas revolucionárias que prometem a ruptura de todas as desgraças da sociedade em nome de um bem maior, que seria aqui, no caso, a superação da democracia desorganizada em torno de um outro modelo de Estado que prezaria pelas instituições totalmente harmonizadas, coesas, que é o que vem muito do ensinamento do Exército, que é essa questão da hierarquia, tudo robotizado, né? Tudo mais harmonizado mesmo. Mas a democracia não é marcada pela harmonia em lugar nenhum do mundo. A gente vê eleição nos Estados Unidos, que é a democracia ocidental que deu as bases constitucionais para todas as outras constituições do mundo ocidental. A democracia lá pega fogo. Eleição é democrata, exigindo outras propostas totalmente diferentes dos republicanos e tem, entendeu? Então são vias alternativas que a democracia nos oferece pela pluralidade de ideias que a gente tem que caminhar por aí. A eleição está aqui agora daqui uns meses. Vamos resolver com a eleição. Se a gente eleger um congresso com pessoas que são tão incompetentes quanto a gente está vendo do congresso atual, bom, vamos arcar com essas consequências. A gente tem que tomar na lata mesmo, o povo tem que tomar na lata para começar a aprender que a saída é democrática, é pela eleição e que ele tem que vigiar. O povo também é esse poder, igual aqui diz na Constituição, que o Exército deveria prezar pela garantia dos poderes constitucionais, mas o povo também tem essa missão. A gente está atento a isso? Você acha que o povo brasileiro está atento a essa garantia? Se não tiver, vamos marcar com essas consequências, até que uma hora a gente vai aprender, entendeu? É o meu ponto. Bom,
essa primeira rodada de debates nossa aqui foi, de certa forma, introdutória, mas foi muito mais densa do que até eu estava pensando. E isso foi muito bom, na verdade, porque a gente já consegue caminhar para uma próxima proposta de trabalho, que é exatamente o efeito das falas dos generais sobre nós, sociedade, mas também sobre as instituições, porque é o nosso objeto de trabalho. Eu queria propor aos colegas também, depois dessa primeira parte de trabalhos, a seguinte pergunta, né? Como vocês avaliam o efeito das recentes falas dos generais em relação à quase mudança de jurisprudência? Porque esse foi o ponto mais que iniciou, né, as falas mais costumeiras dos generais. Foi sobre o ponto, né? Essa é indubitavelmente a motivação. Se vocês percebem que as falas dos generais pode ter afetado de alguma forma a visão desses poderes, desses membros de poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, e numa segunda pergunta sobre a sociedade de maneira geral. Pode. Eu acho que a repercussão nas instituições não deve ter sido tão grande. Acho que um tweet não vai gerar um impacto em uma instituição sólida como o STF. Acho muito difícil. Agora, o que eu penso é que a opinião popular fica muito acalorada quando você chega e manda uma mensagem desse tipo, ainda mais quando você é um general das Forças Armadas. Você viu que a grande parte da direita já começou a relembrar dos tempos da ditadura, pessoas começaram a falar que não era ruim, que era um período áureo assim, da história brasileira, né? É um sebastianismo brasileiro a ditadura, né? Eu acho que assim, eu acho que as instituições não foram afetadas, igual o Oliver falou, por um tweet do general. Eu acho que o STF é uma instituição sólida, sim, e ele é independente, e as decisões que ele toma devem ser respeitadas. Eu, particularmente, eu sou a favor da prisão a partir da condenação em segunda instância. Mas quem define isso, a hermenêutica constitucional, quem cabe definir, padronizar a interpretação da Constituição é o STF. Se o STF tomar uma decisão que me desagrada, paciência. A democracia é assim, entendeu? A democracia é desse modo. Então, eu acho que a gente tem que respeitar todas as instituições. Se o STF toma uma medida que desagrada a alta cúpula do Exército, meu amigo, paciência, entendeu? Não cabe ao general, por mais que eles tenham capacidade intelectual, não duvido nada disso. São pessoas que têm, sim, são pessoas letradas, que estudam, que estudaram, continuam estudando, mas não cabe a eles interferir no processo de decisão do STF. Estou de acordo plenamente, não cabe a eles. Acho que o Twitter do general não tem um condão de conclamar a população, não é uma coisa que vá acalorar mais. Acho que, na verdade, esses membros de alta cúpula do Poder Judiciário, Poder Executivo, perceberam que o Twitter do general é um sinal de que as forças estão se organizando. Quer dizer, não militarmente, mas as pessoas pertencentes à cúpula das Forças Armadas têm opinião, estão formando opinião, estão dispostas a exercer seu papel constitucional no limite da Constituição. Nada mais que isso. Não sou defensor de intervenção militar como governo militar, como um governo de militares. Mas veja bem, eu percebo que a Constituição deu poderes a eles, poderes, deveres, prerrogativas a eles. E eu entendi que eles estão sim, muito mais organizados. E essa mensagem que o general passou, para quem é assim, estudioso das ciências políticas, das teorias do Estado, percebe que isso tem um valor muito grande, amigos. Então, assim, o Twitter que eu posso olhar na internet, no site do meu colega, é um Twitter, é uma mensagem que o general passou. Nossa, interessante, que coisa marcante. Mas para aqueles formadores de opiniões, amigos, isso tem um efeito bem diverso, da maioria das pessoas poderem interpretar. Mas, claro, a pergunta foi em duas partes mesmo. Então, assim, acho que é consenso meu também, que as pessoas, de maneira geral, as pessoas que leem aquilo, não conseguem se dimensionar a importância daquilo. E também não se identificam tanto assim, tanto a ponto de quererem ir para a rua e tomar partido das coisas. Mas não deixa de ser um sinal relevante, na minha opinião. De novo, para as instituições, coincidiu que essa declaração que você citou, Matheus, foi ótima, porque já faz parte da segunda proposta, inclusive. Essa fala do general Vilas Boas, também, ele não é nada mais nada menos que o chefe das Forças Armadas. É a autoridade máxima dentro das três forças, que responde ao presidente. Foi um Twitter dele que foi na véspera do julgamento, ou foi no dia, né? Foi bem temporal junto a eles. Eu não acredito que tenha sido o Twitter dele que influenciou a decisão do último ministro a julgar. Mas isso demonstra um sinal de grande preocupação dele pela instabilidade. E veja, não é uma preocupação por poder. Eu não acho que é isso que eles querem. Inclusive, não é missão de exército fazer isso.
Mas a missão deles, sim, zelar pela guarda da integridade nacional, assuntos mais ligados à teoria do Estado. E os militares são, com certeza, pessoas altamente capacitadas intelectualmente para liderar a tropa. Governaram o país por uma época, talvez não exatamente esses militares que estão tuitando agora, mas sem dúvida são contemporâneos, porque esses militares estão na alta patente, mas não tem a ver com o nosso passado. A fala deles só para fechar aqui, é mais ligada à fala constitucional deles, entendeu? De equilíbrio dos poderes. Você falou aí que eles são capacitados para governar o país, mas existe uma via para isso acontecer. Eles podem sair do cargo, se eleger e a partir da eleição... Entendeu? Eu quis dizer que eles são assim, que eles devem governar o país. Eu quis dizer que eles têm uma grande capacidade intelectual pela formação militar. Mas para governar o país, isso simplesmente não é democrático. Mas uma tomada de poder. O que eu vejo assim do tweet do general é que ele quis jogar pra galera. Ele quis aumentar. A gente vive um período hoje de instabilidade política. A gente já veio de um período de transição complicado. A gente está com um presidente que não tem legitimidade. Num período de grandes mudanças assim, legislativas que a gente vive. E nesse período, eu acho que, como general do Exército, ele pode ter enxergado uma chance de ter aumentado esse mito. O mito de que o Exército é uma instituição íntegra e que é uma instituição que pode levar a gente para lugares que a gente ainda não foi. Que é justamente o mito que foi instaurado um pouco antes do golpe militar de 64. Não estou dizendo que vai ter outro golpe, não. Estou dizendo assim, pra mim foi uma jogada oportunista. Ele quis realmente jogar pra galera e criar uma imagem do Exército que no imaginário do brasileiro mais velho já existe e que no imaginário do brasileiro mais jovem está sendo plantada. Entende? É essa transição que eu acho perigosa. Posso puxar um gancho aqui no que o Oliver falou? Ele falou aqui, por exemplo, dessa sensação da população de não se sentir representada pelo presidente Temer, pelo Congresso, acusar essas instituições de falta de legitimidade. Eu acho que esse tipo de acusação é válido, a gente está numa democracia, ok. Mas a partir do momento que o povo começa a achar que as instituições são ilegítimas, ela tem que começar a olhar quem foi que colocou aquelas pessoas para liderarem as nossas instituições. Desde o impeachment da Dilma, já tem um certo setor da sociedade, principalmente da esquerda, levantando toda essa bravata de que foi golpe, de que estamos vivendo num estado de exceção. Aí agora chega a direita e fala, é mesmo, estamos num golpe, as instituições são ilegítimas, a solução é o Exército, a esquerda quer fazer revolução. Então, peraí, esse pessoal, eu acho que eles não sabem a definição de democracia. Acho que esse pessoal tem essa falsa ilusão de que parece crianças mimadas, sabe? Eles acham que a democracia serve para guiar os interesses apenas deles, mas não é assim que funciona, entende? Se o Temer é ilegítimo, beleza, então a população que colocou o Temer lá, que colocou esse Congresso que a gente tem essa falsa sensação de não nos representar, mas representa os nossos votos. Se eles são ilegítimos, nosso voto então também é ilegítimo, nós somos ilegítimos, então vamos resolver isso as eleições estão aí, vamos resolver isso elegendo pessoas que a gente julga então serem legítimas, porque não adianta nada a gente ficar acusando partido tal, político tal, chegar na próxima eleição, eleger o mesmo pessoal. E se eleger o mesmo pessoal, paciência, então a gente vai viver para sempre aí com governos ilegítimos, e isso não é motivo nenhum para a gente sair acusando de que a democracia tem que ser superada por uma falsa ideia de revolução ou socialista pela esquerda ou uma revolução militar pela direita. Então, acho que mais prudência, eu acho que seria o adequado nesse momento e que a gente siga as nossas decisões pelas vias democráticas. Bom, acho que foi uma intervenção fenomenal. E eu queria também... apesar que isso, como a gente faz o debate assim, de maneira tão espontânea e baseada nas nossas convicções e no preceito constitucional, né, a gente tem espaço para uma discussão muito boa. Bom, as eleições, na verdade, Matheus, assim, elas vão ser a via democrática de eleição dos nossos representantes, por ser uma democracia indireta, né? Nós elegemos pessoas para falar por nós. Mas veja, o exemplo da Operação Lava Jato, ela revelou para nós o bastidor da vida pública. E que não interessa exatamente quem você vai botar no poder lá, porque o sistema é muito, muito, muito prejudicado, cara. Então, assim, as eleições são um meio legítimo de escolha dos representantes perfeitamente, democrática ao extremo.
Mas, cara, uma vez lá, nós sabemos o que de fato tem acontecido. E esse é o ponto mais casual, mais frontal da minha defesa. A gente tem eleições democráticas, legítimas, representantes vão a Brasília legitimamente, mas ao chegar lá, temos verificado essa desordem nacional, entendeu? Bom, o ponto para encaminhar para o fechamento é mais ou menos esse, assim. Temos representantes legítimos, temos que escolher nossos representantes e arcar com nossas escolhas. Perfeitamente. É o que é. É assim que funciona. Mas temos um preceito constitucional que está sendo, na minha visão e na visão dessas pessoas que se manifestaram, os generais, rasgado. Então, assim, não basta simplesmente as eleições, não tem esse poder absurdo e extremo de purificar o país ou punir o país, né? O preceito constitucional não pode ser despeitado. Encaminhando mais para o final do nosso trabalho de hoje, a gente adiantou um bocado, mas essas manifestações dos generais geraram outras manifestações de apoio, como o Matheus citou bem, o Oliver também, favoráveis e contrárias. Notadamente das figuras políticas do Congresso Nacional, né? Partidos de esquerda se manifestaram contrários às posições dos generais, como se fosse uma coisa altamente temerosa a ser feita. É respeitável, porque a opinião é livre mesmo, mas não é inegável o efeito que isso teve sobre os últimos eventos políticos. Pode ser que faticamente não sejam tão grandes quanto foi verificado, quanto se pareceu, mas alertou muitas pessoas de que há missões constitucionais que todos nós temos que cumprir, o Exército inclusive. E quando ele fala como corpo de Exército, eles têm possibilidade legal de se manifestar. Então, assim, no final das contas, o nosso debate de hoje é sobre a liberdade de expressão dos generais, o qual eles exerceram gerando todas as suas consequências, as positivas e as negativas, né? Então, assim, caminhando para o final, colegas, eu gostaria que a gente fizesse assim, talvez um apanhado final, né, de posições, de opiniões de cada um de nós, se eles exerceram esse direito, se é constitucional Matheus, deles falarem, se manifestarem individualmente ou como instituição, Matheus. Se a gente concorda que eles têm essa liberdade de se expressar perante a grande mídia e ao público. Eu acho que o seguinte, tem um regimento interno do Exército, né, eu andei lendo, e lá no regimento diz que um militar da ativa não deve tomar parte em discussão e respeito de assuntos de natureza político-partidária ou religiosa. E lá tem os momentos em que eles poderiam fazer isso. Por exemplo, os inativos poderiam se expressar dessa forma. Então, eu acho que esse regimento deveria ser cumprido. O responsável por fazer esses julgamentos de como o regimento deve ser exercido, cabe a eles a competência de fazer isso ser seguido, né? Porque o regimento, a lei, o regimento lá interno não está lá à toa. A gente tem que seguir. Então, se cabe algum tipo de intervenção para restringir a liberdade dos generais, não seria, eu acho que do judiciário, não. Seria internamente a partir das punições para seguir as ordens do regimento interno. No mais, eu acho que eu fiquei mais preocupado muito mais com as reações a partir do tweet do Vilas Boas do que do tweet em si, entende? Eu acho que nesse clima caloroso político nosso, o pessoal se excitando com medidas esdrúxulas e extremas, para mim isso é bastante preocupante, mas é a democracia. A democracia não é perfeita, a democracia, apesar de todas essas imperfeições, ao meu ver, é o meio legítimo, mais civilizado da gente tomar as decisões do nosso rumo. Então, cabe ao general fazer suas declarações e arcar também com as consequências dessas declarações. Também não vou sair muito da opinião do Matheus, né? Acho que ele matou a lebre. Assim, eu vejo que... Eu sinceramente, assim, eu vou levar muito para o âmbito pessoal, eu não acho que seja algo válido enquanto general, enquanto uma figura pública, você expor uma opinião dessa maneira. Ainda mais quando você chefia uma instituição forte, como é o Exército Brasileiro, ainda mais no contexto histórico, que o Exército se embutiu no século passado. Eu acho uma fala irresponsável. É a minha única definição, eu acho irresponsável. Quando os generais falam individualmente, eu também entendo como uma fala individual, literalmente, a opinião pessoal do general. A instituição pode emitir opiniões, isso é ponto pacífico. Então, eles podem falar enquanto instituição militares, Exército Brasileiro, cúpula das Forças Armadas. Bem,
Eu gostaria também indo em conclusão, né, eu sou favorável que eles tenham direito constitucional de se expressar individualmente. Quanto ao que você falou sobre o regimento, que está até na Constituição também que eles podem ou não podem fazer, acho que isso tem um caráter mais interno, mais hierárquico entre os militares da ativa das Forças Armadas. As suas expressões ao meio externo, eu acho que são de livre escolha e principalmente de livre consequência. Aquilo que se faz tem consequências boas e ruins. Mas enquanto o Exército falar como instituição, eu acredito que eles vão ter mais forças, ter mais ouvidos, os efeitos que eles alcançarão serão maiores, falando enquanto instituição uma posição constitucional do que falando individualmente. Há um general que eu gosto muito de citar, o general Heleno, considero ele um militar muito bem-sucedido, assim como os outros, tem uma carreira brilhante no Exército, mas considero um dos militares assim, que tem mais sensatez hoje e uma excelente visão nacional, da realidade nacional. Porque isso eu acredito que os militares tenham quase a excelência, uma visão da realidade do nosso país, o que o nosso país precisaria na visão deles, é óbvio, mas de acordo com os dados que eles colhem da nossa sociedade, da nossa realidade fática jurídica. Gostaria de encerrar também o nosso trabalho de hoje, fazendo um agradecimento ao professor Alexandre Bahia, que prestou vários esclarecimentos para mim ao longo desse preparativo do trabalho. Professor que a gente deve bastante elogios como professor de Direito Constitucional. No mais, acredito que fechamos os trabalhos por hoje. Esperamos que as pessoas que assistam, que nos ouçam, comentem, tenham opinião formada e principalmente usem esse debate como uma forma de início de uma cultura de pensamento, de analisar as coisas que nos são apresentadas, porque todas elas têm uma razão de existir e consequências para nós, inclusive. Agradeço a todos a presença, dos colegas que estão aqui hoje conosco, o professor Cláudio, a nossa turma de fundo, que nos dá apoio. Muito obrigado, até breve.